Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Estamos no livro de Êxodo, amém? Estou usando a Bíblia King James atualizada. Seja muito bem-vindo. Se você está novo por aqui, eu quero te convidar a fazer parte do nosso clube de leitura bíblica. Basta clicar no botão inscrever-se que automaticamente você entra para o nosso grupo, amém? Já compartilhe esse vídeo com quem você ama e deixe um like e um comentário. Isso é muito importante para abençoar o nosso trabalho aqui, amém? Vamos à leitura de hoje. Hoje é dia 16 de fevereiro e vamos estar lendo o livro de Êxodo. Vamos lá para a leitura do dia. Êxodo capítulo 4. Então Moisés replicou a Deus: Mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado no solo, e ele se transformou em uma grande cobra. E Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: fazei isso para provar aos israelitas que Yahvé, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito e, assim que a tirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão enferma ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável, como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro, e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância.
Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Assim que deixou o lugar sagrado, voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe rogou: deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, a fim de ver se ainda vivem. Ao que lhe respondeu Jetro: vai em paz. Ora, Yahvé tinha orientado Moisés em Midian: vai, retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés sua esposa e seus filhos, ajudou-os a montar em um jumento e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus. E Yahvé ordenou a Moisés: quando voltares ao Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão, hás de realizá-lo na presença do faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Então dirás ao faraó: assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel, e eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel, para que me sirva. Mais uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse esposo de sangue, referindo à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Nesse meio tempo, Yahvé ordena a Arão: vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e, encontrando-o no monte de Deus, o saudou com um beijo de paz. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Yahvé, com as quais o enviara, e todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão partiram para o Egito e reuniram todos os anciãos da comunidade dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras com que Yahvé tinha instruído Moisés, e em seguida Moisés realizou os sinais miraculosos diante do povo. Todos acreditaram e, quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Aleluia! Êxodo capítulo 5. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo partir, para que possa celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: quem é Yahvé, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor,
Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: Por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: Eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços? E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: Vamos sacrificar o nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei mais palha. Ide vós mesmos e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entre mentes, os feitores os pressionavam, esbravejando: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados: Porque ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos ordenam: Fazei tijolos? Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé. E depois, imediatamente, e trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: Que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas, e de fato ainda não fizeste nada para ajudá-los. Aleluia! Essa foi a leitura de hoje, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Eu aguardo vocês às 18 no nosso momento de oração. Deus abençoe.